Muito boa tarde a todos. Um grande prazer recebê-los aqui mais uma vez para um seminário do Programa de Pós-Graduação em Química da UF, onde hoje nós temos o grande prazer também de receber o professor Marconi Augusto Leal de Oliveira, que é professor titular do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordena o grupo de Química Analítica e Quimiometria, além de ser bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. O professor Marconi vai apresentar para a gente hoje a palestra A Eletroforese Capilar como Potencialidade Analítica Alternativa, Estudos de Casos. Professor Marconi, é um grande prazer recebê-lo aqui e ter a oportunidade de aprender um pouco com você nessa palestra de hoje. Tá? Muito obrigado. Sou eu que agradeço, Davi. É uma grande honra, uma grande alegria poder participar deste evento e espero estar à altura, né, dos que já passaram e dos que virão, né, participando aí deste processo aí das lives, né, que agora é a palavra de ordem, né? Não, com certeza estará. Vou colocar aqui na tela a sua apresentação. Ok? Bom, posso começar? Fica à vontade, professor, pode começar. Boa tarde a todos, boa tarde, audiência. Como disse o professor Davi, o tema da palestra Eletroforese Capilar, como potencialidade analítica alternativa, estudo de casos. Para quem não sabe, eu estou alocado na Universidade Federal de Juiz de Fora e coordeno o grupo de Química Analítica e Quimiometria, como também já falou o professor Davi. No pleonástico, ou seja, vamos começar pelo começo. O que é eletroforese capilar? Através deste mapa conceitual, é possível, seguindo aqui as setas em vermelho, a gente ter o conceito de maneira bem simples e direta. Técnica de separação, que opera em meio líquido, baseado na migração diferenciada de compostos que podem ser neutros, né, iosolvatados ou ionizados. E a eletroforese capilar, da mesma forma, né, que a cromatografia líquida, quando fazemos uma analogia, ela é compatível com vários detectores, né, ultravioleta visível, condutividade, fluorescência, amperométrico, espectrometria de massas. A eletroforese capilar, ela pode se apresentar em diferentes modos. Vai desde a eletroforese capilar de zona, passando pela cromatografia eletrocinética, eletrocromatografia capilar, mesotacoforese, focalização isoelétrica, eletroforese capilar em gel. Cada qual com a sua especificidade em função, né, do que preconiza o problema. E aqui existem, aqui à direita, algumas características associadas à eletroforese capilar, né? Aqui a gente destaca o fluxo eletroosmótico, que na verdade é uma característica inerente ao capilar de sílica fundida, que é o material que é constituído capilar. Outras variáveis que atuam, né, é o campo elétrico, o pH do meio. Este conjunto, ao ser otimizado, propicia a separação desejada. E a introdução da amostra no capilar pode ser através de voltagem ou por pressão. Aqui ao lado a gente tem duas animações. Uma representando a eletroforese capilar de zona, né? Um dos modos de eletroforese capilar. A gente tem representado aqui a coluna capilar, essa coluna preenchida com uma solução, que pode ser um tampão, um eletrólito, e de maneira que, quando se aplica uma diferença de potencial, ocorre o quê? Após a introdução da amostra, ocorre a migração dos compostos. Então, aqui a gente tem representado compostos positivos, neutros e negativos, voltagem positiva na entrada, negativa na saída. As espécies, as bandas separadas, após sofrer o processo de separação inerente à técnica, acaba gerando o sinal, né, que está representado aqui na forma de um eletroferograma. Quando a gente fala em cromatografia,
A gente fala em cromatograma, mas quando a gente pensa em eletroforese capilar, o sinal gerado é o eletroferograma. E o eletroferograma vai medir o tempo de migração em função do sinal. Normalmente, nos equipamentos que a gente trabalha, existe, né, a detecção por arranjo de diodos. E a detecção por arranjo de diodos facilita, né? Se a gente olhar para este campo, a gente vê que cada composto, ao passar à frente do detector, vai ocorrer o fenômeno de absorção molecular, em função da absortividade de cada qual, e que vai gerar o sinal analítico. Então, isso aqui seria a detecção direta no V visível. Aqui embaixo, a gente tem a eletroforese capilar de zona, né, que é do inglês, o CZE vem do inglês, detecção indireta no ultravioleta visível. A gente observa que aqui a solução é mais escura, que simboliza o quê? A adição de um agente cromóforo à solução. De maneira que, quando a gente olha agora para o sinal do arranjo do detector de arranjo de diodos, a gente vê um sinal alto, e a partir do momento que as moléculas cruzam a janela de detecção, ocorre o quê? Ocorre uma queda do sinal, né? E essa queda do sinal, né, é justamente o registro dos picos. Então, a gente tem os picos negativos. Então, quando a gente olha para o arranjo de diodos, quando ele está monitorando a solução de eletrólise, o sinal está alto. E quando passa os analitos a detector, ocorre uma queda do sinal. Então, aqui é a detecção indireta no ultravioleta visível. Bom, uma vez apresentado de maneira bem simples e rápida o que seria a eletroforese capilar, a gente pode, eventualmente, pensar, né, em possibilidades que existem hoje, né? Aqui é um trabalho que foi publicado na Química Nova, em que foram desenvolvidos animações para que facilitar o entendimento do estudante, seja de pós-graduação ou de graduação. Este endereço aqui é um endereço onde está alocado um material no YouTube. No dia de ontem, conversando com o professor Fernando Vaz, que é professor aí na Federal Fluminense, ele me avisou que disponibilizou no YouTube, né, as animações. Só para vocês terem uma ideia, eu vou rapidamente mostrar para vocês, né, por exemplo, eletroforese capilar de zona, análise de cátions. Vocês, ao acessar o YouTube, vocês vão ter a oportunidade de utilizar de maneira interativa essas animações e, juntamente com o artigo publicado na Química Nova, certamente vocês terão uma compreensão melhor, né, ou vai auxiliá-los, né, seja a nível docente ou discente, em relação aos conceitos e mecanismos associados à eletroforese capilar. E aí, com muita honra, né, que eu apresento aqui, né, a capa da revista, foi publicado o artigo e o trabalho acabou sendo contemplado como uma capa. Então, em relação às aplicações envolvendo a eletroforese capilar, trouxe aqui para vocês 5 possibilidades. Aplicações na área farmacêutica, alimentos, combustível, fitoquímica e ambiental. A gente pensa na aplicação farmacêutica, trago para vocês uma hipótese, um problema. Qual é o problema levantado? Esses 4 fármacos, né? Ethambutol, isoniazida, pirazinamida e rifampicina. Esses medicamentos são comumente utilizados no tratamento de primeira escolha para tuberculose. Mas o que tem de especial, né, os 4 fármacos, visto que, eventualmente, a análise de fármaco muitas vezes não se traduz em um desafio analítico, né, tão grande, em função de poder analisar os constituintes de maneira individual. O que acontece, de fato, aqui é o seguinte, que, em função de estimular a aderência ao tratamento da tuberculose, pesquisadores desenvolveram o que a gente chama de doses fixas combinadas. Ou seja, estes 4 constituintes foram combinados em um único comprimido, de maneira que,
paciente que tinha que tomar um grande número de medicamentos por dia, de comprimidos ao dia, diminuiu o número de medicamentos a serem tomados e, eventualmente, aumentou a adesão ao tratamento. Então, na verdade, a proposição aqui foi desenvolver o método para fazer a análise simultânea dos 4 constituintes, né, em formulações farmacêuticas. Bom, qual foi o segundo desafio? O segundo desafio foi o seguinte: se a gente olhar aqui para as estruturas químicas, a gente tem aqui o etambutol, a isoniazida, a pirazinamida e a rifampicina. Se observar o etambutol, ele apresenta uma muito baixa absortividade molar na região do ultravioleta, que pode ser comprovada aqui neste espectro eletrônico. Aqui está representado aqui o etambutol. Então, a grande pergunta é como analisar esse constituinte conjuntamente com os outros, posto que ele apresenta uma baixa absortividade molar. Aí é que veio o desafio, o começo do desafio. Então, na verdade, a gente realizou um estudo, né? E nesse estudo a gente pôde comprovar que da possibilidade da complexação do etambutol com cobre. Então, aqui está a estrutura proposta. Na ocasião, foi feita a identificação com a LCMS, e a partir dali foi possível, então, estabelecer uma condição em que a adição de cobre proporcionava a formação de um derivatizado, ou de um adulto, do etambutol, capaz de absorver aqui em torno de 270, 80 nanômetros, correto? Auxiliado por curva de mobilidade efetiva. O que é a curva de mobilidade efetiva? É um gráfico que é pH em função da mobilidade efetiva, na qual, de maneira bem simples e direta, regiões onde não existe sobreposição das linhas, das mobilidades, significa que regiões propícias para haver a separação dos constituintes. Só que quando a gente observa, né, aqui a gente tem um ponto zero, acima do ponto zero as espécies se comportam como cátions, abaixo do ponto zero se comportam como ânions. Então, obviamente que a pirazinamida, ela se comporta como neutro durante todo o processo. E aí, como resolver este problema? Para nossa sorte, né, a complexação com cobre propiciou que a pirazinamida formasse também um adulto com carga positiva. De maneira que, no processo de migração, não iria sair juntamente com os compostos neutros. Se a gente olhar aqui na animação, em vermelho temos os cátions, representados os cátions, em amarelo os compostos neutros, em azul as espécies negativamente carregadas. No caso, a pirazinamida, ela também forma um derivatizado positivo, né, uma vez que ela já apresenta absortividade molar suficiente, de maneira que proporcionou a saída do conjunto, dos constituintes, de maneira adequada. Na letra A gente tem a separação dos 4 constituintes, né, somado com a spaploxacin, né, que é o constituinte número 2. Spaploxacin foi utilizado como padrão interno. Então, aqui é uma análise da amostra, contendo os 4 constituintes, né. O mesmo método serviu também para analisar um comprimido contendo só etambutol, ou comprimido contendo 2 FDCs, ou seja, 2 doses combinadas, no caso, isoniazida e rifampicina, ou, no caso, contendo apenas a pirazinamida. Então, aqui a pirazinamida, né, como eu disse, ela vai se comportar como um cátion e vai deslocar da região do fluxo. O batimento do fluxo, ou seja, o que é o fluxo? Fluxo, representado aqui por essa queda, é justamente a região onde sairão os compostos neutros, os compostos que não têm carga. Indo nessa mesma linha, um outro trabalho que foi desenvolvido foi a análise simultânea da isoniazida e suas impurezas. Então, aqui a gente tem representado a isoniazida e as impurezas possíveis. A partir da constante de dissociação, novamente, foi construída as curvas de mobilidade efetiva. Através da curva de mobilidade efetiva, foi possível selecionar o pH ótimo, o pH onde as espécies não apresentam coeluição. Então, a gente vai aplicar a voltagem positiva, né, no lado da entrada, negativa na saída, as espécies vão migrar,
obviamente que vai ter a atuação do fluxo eletroosmótico, que é algo inerente ao sistema, né, de eletroforese capilar. Aqui a gente vai ter um fluxo eletroosmótico catódico, por quê? Porque vai do lado positivo e negativo, e, eventualmente, a gente conseguiu aí a separação, né, da isoniazida, junto com os possíveis contaminantes, e aqui seria na presença da amostra. O cobre aqui aparece por quê? Porque o cobre, novamente, foi utilizado como agente derivatizante. E a gente sempre utiliza planejamento de experimentos para auxiliar no processo de otimização das variáveis, porque pelo método univariado fica muito complicado. O mesmo aconteceu no slide anterior, em que foi propositada a separação dos 4 FDCs. Ainda envolvendo a análise de fármacos, temos aqui a representação, né, do estudo envolvendo a análise da rifampicina e isoniazida, análise simultânea, né, em doses fixas combinadas. Só que a proposta aqui foi a análise o quê? Sub-minute, ou seja, a realizar a determinação em menos de 1 minuto. Então, a gente vê aqui a estrutura dos compostos, a gente utiliza as informações das constantes de dissociação para construir as curvas de mobilidade, como já foi falado, né? Foi aplicado, né, potencial positivo na injeção e negativo na detecção, e aqui a gente tem representado, né, 4 momentos, em que o primeiro é a adição apenas do solvente, que foi diluído os fármacos, no segundo momento o eletrólito, o tampão, e no terceiro momento o padrão, e por último temos aqui a representação da análise dos constituintes da amostra, então comprovando realmente a eficácia do método. Mudando um pouco agora, né, partindo para os estudos de casos envolvendo alimentos, eu começo aqui falando, né, dos ácidos graxos trans majoritários. Por que os ácidos trans majoritários? Porque são espécies químicas rotineiramente presentes no nosso dia a dia, nos alimentos, e, eventualmente, algum desses ácidos graxos, né, destaco aqui o ácido elaídico, que é produzido a partir de processo industrializado, e que ele causa uma série de danos à saúde, né? Vai desde aumentar níveis de LDL e abaixar de HDL, que são os chamados colesterol ruim e bom, respectivamente, e que, eventualmente, existe aí um interesse, né, de monitorar alimentos e verificar se existe ou não a presença desse constituinte. Só que quando a gente pensa neste composto, a gente não pode esquecer que na amostra não vai existir apenas um analito, mas existirão outros, né, que muitas vezes a gente chama de interferentes ou constituintes da matriz, e que deve ser levado em consideração também durante o processo de otimização do método. Nesse sentido, né, eu enuncio aqui quais são os métodos clássicos para análise de ácidos graxos, né? Tem o método cromatográfico, que é oficial, no caso, cromatografia a gás acoplada com detector de ionização de chama. Também tem sido muito utilizada a cromatografia a gás com detecção por espectrometria de massas, e a cromatografia líquida, né? Detecção aí por ultravioleta mediante derivatização dos constituintes. Técnicas espectroscópicas também têm sido utilizadas, infravermelho com transformado de Fourier e reflectância total atenuada, infravermelho com reflectância total atenuada. Dentre estes, a cromatografia a gás com detecção por ionização em chamas é realmente a técnica clássica, é oficial, utilizada, né? Como é que se apresenta a eletroforese capilar? Abro um parênteses para afirmar que a ideia não é substituir as técnicas clássicas. A ideia de propositar a eletroforese capilar é no sentido de mostrar uma possibilidade alternativa que possa vir a ser interessante. Dentro deste contexto, quando a gente pensa em análise de ácidos graxos cis-trans, né, por eletroforese capilar, que no caso a eletroforese capilar de zona, como foi apresentado no primeiro momento, 3 características básicas a gente deve levar em consideração. Primeiro é que a constante de dissociação desses ácidos graxos. Então, como o pKa deles é em torno de 5, a gente tem que trabalhar em solução, tampão, acima de 5 para garantir que eles fiquem desprotonados, né, que o grupo carboxílico
possa sofrer a desprotonação. É necessária a adição de solvente orgânico para inibir a formação de micelas entre os próprios ácidos graxos. Então, na verdade, a adição de acetonitrilo tem esse papel. O N-octanol ele vai ser um cosolvente que vai auxiliar na separação dos isômeros cis-trans juntamente com o bridge 35, que na verdade é um tensoativo neutro. Como é que é feita a detecção, né, desses ácidos graxos? Vai depender. Se a gente quer fazer uma determinação mais completa, considerando ácidos graxos saturados, que está representado aqui o ácido palmítico, e insaturados, representando aqui o ácido oleico, então é necessária a adição de um agente cromófilo no eletrólito, né? Este eletrólito normalmente é constituído dentro de um balão de 10 ml, então este balão contendo este volume é suficiente muitas vezes para poder fazer uma série de análises, né? Para vocês terem uma ideia, o nome da técnica é eletroforese capilar, porque a coluna tem dimensões capilares, 50, 75 micrômetros de diâmetro interno, né? Por 48,5 ou menor, no caso do equipamento que a gente trabalha, de comprimento, né? Então, no caso de detecção indireta, a gente utiliza um cromófilo. Aqui ele está representando o desil-benzeno-cifonato de sódio. No caso do interesse ser a análise de ácidos graxos insaturados, a gente tem aqui representado o ácido oleico, ou seja, insaturado no sentido de ter uma ou mais saturações, a gente pode eventualmente utilizar essa característica e fazer a detecção direta. Outras possibilidades de detecção, né, é a detecção condutométrica sem contato, aqui a gente chama, é conhecida como CIFURG, e também a detecção direta por fluorescência. Então, de um lado, a gente tem a representação por animação da detecção indireta, na qual os analíticos, eles migram no interior do capilar e existe um eletrólito contendo alta absortividade molar. Os analíticos, que apresentam uma baixa absortividade molar, ao cruzar a frente do detector, vai deslocar o íon cromófilo do tampão, né? E aí a gente vai ter picos negativos, correto? Aqui à direita, representando a detecção direta, a gente leva em consideração o quê? A presença de duplas ligações, de insaturações. As espécies, quando passar à frente do detector, em função da absortividade molar, vai gerar um sinal. E aí a gente vai ter picos positivos. Então, nesse estudo, a gente utilizou o planejamento de experimento, né, com planejamento em estrela, total de 17 experimentos. Os fatores que foram estudados de otimização, o tensoativo, o N-octanol e a acetonitrila. Aqui a gente tem descrito as condições experimentais que foram avaliadas, e aqui os 7 experimentos realizados, sendo que foi monitorado, dentre aqueles ácidos graxos apresentados, né, a resolução de 2 pares críticos, C18,1 trans e C18,1 cis, ou seja, o ácido laídico e o ácido oleico. O laídico é um dos ácidos graxos que a gente considera como algo, né, um problema. E também há um par crítico, ácido palmítico, C16,0, e C18,2, que é o ácido linoleico. E durante a realização do experimento, a gente monitorou a resolução e, dentre os resultados que foram obtidos, aquele que se aproximou mais de uma resolução que é considerada ideal, por assim dizer, próximo de 1,5, foi justamente o experimento 9, que está aqui destacado em vermelho. Aqui neste slide a gente pode ver alguns eletrofotogramas daquele conjunto experimental, obviamente que não estão os 13, mas a gente optou pela inserção de eletrofotogramas que tivessem semelhanças, similaridades, para poder diminuir o número de informação. E a gente chega, né, a uma condição aqui em que a separação foi alcançada parcialmente, né? Abro um parênteses aqui para dizer que, na verdade, os picos eram para estar posicionados para baixo, mas a estudante que desenvolveu o projeto, ela tinha um certo toque em relação, aos picos para baixo, então ela inverteu, mas a informação é a mesma, tá? E aí, o experimento de letra E, não é isso? Que é o experimento 9, que foi destacado anteriormente, né, em vermelho, foi realizado um estudo mais aprofundado, em que foi feito um estudo por componentes, análise de componentes principais, certo? E quando a gente faz a relação, um paralelo entre os grafos de scores com o grafo de loads, a gente percebe o quê? Que
O gráfico de scores tem o experimento 9, que está distanciado, há uma mesma proporção em relação aos pares críticos, né, que foram considerados, e em conjunto com a variável 1-octanol. Neste sentido, acendeu uma luz, né, na nossa mente em relação à potencialidade do N-octanol em resolver, né, os pares críticos que eventualmente apresentavam coeluição parcial. Então, qual foi o próximo passo? Foi variar, manter todas as outras variáveis fixas e variar a proporção de N-octanol. E ao realizar esse procedimento, a gente tem aqui, né, agora sim, né, na conformação que de fato sai, né, no equipamento, os picos negativos, temos aqui os 7 ácidos graxos separados, sendo que este composto 7 é o C13, que foi utilizado como padrão interno, e a separação completa de todos os constituintes, em 224 nanômetros, que é o comprimento de onda de máxima absorção do SDBS, que é o dodecilbenzeno-sulfonato de sódio. Em 206, a gente observa a inversão de alguns picos, o pico 5 e 6. O 5 é o C18,2 e o 6 C18,3. Ou seja, em 206, aqueles compostos que têm duas ou mais saturações, eles apresentam a absortividade molar maior do que o do cromófilo, de maneira que ocorre a inversão. Então, aqui é o mesmo eletroferograma, é o mesmo, né, sinal observado, salvo que, como tem o DAD, tem 5 canais disponíveis, foi possível visualizar simultaneamente o comprimento de onda de 224 nanômetros e 206. Aí a gente pôde fazer a confirmação, né, desses dois constituintes. Então, a partir desse experimento, a gente chegou à conclusão que 2,1% de N-octanol, 1-octanol, seria suficiente para proporcionar a separação. A partir daí, foi feito um estudo envolvendo cálculo de fator de resposta, né, em que a gente realiza um experimento prévio, trabalhando com padrões, trabalhando com o C13 0 como padrão interno, com uma concentração fixa, no caso foi de 0,5 milimol, em que nesse experimento prévio, que é um planejamento de experimento, não deixa de ser, a gente consegue ajustar um modelo linear e, a partir deste modelo linear, levando em consideração os pressupostos estatísticos, né, de um ajuste de modelo, como teste de homocedasticidade, normalidade, independência e cálculo, né, de falta de ajuste, uma vez não sendo violado nenhum desses parâmetros, levando em consideração o intervalo de confiança, no caso, normalmente a gente trabalha com 95% de confiança, né? Esse tipo de procedimento é propositado pela EUPAC, né? Tem aqui a referência, né? E a gente calcula esse fator de resposta. Como é que a gente entende isso? Nesse experimento prévio, a gente vai obter esse fator de resposta, que é o coeficiente angular do modelo ajustado. Uma vez não sendo violados os pressupostos, esse coeficiente angular pode ser utilizado no momento em que for ser analisado a amostra. Para tanto, basta adicionar o padrão interno, que não foi considerado C13,0, na mesma proporção, certo? E fazer a substituição, né, da área do analito, que vai ser analisado, juntamente com a concentração de C13, que é fixa, a área de C13, que é o padrão interno que foi adicionado, em conjunto com o fator de resposta que foi calculado nessa prévia. E aí, a partir dali, a gente vai ter o resultado do analito, né, que está sendo investigado na respectiva amostra. A gente tem o cálculo, né, que foi resultante para cada um desses ácidos graxos. Então, foram construídas 6 curvas, uma para cada composto. Todos os parâmetros estatísticos, os pressupostos foram avaliados e nenhum deles foi violado, de maneira que a gente pôde utilizar esses modelos para fazer inferências quantitativas. Bom, uma vez ajustado a questão do modelo, não é isso? E o método, a próxima etapa foi justamente o quê? Preparar a amostra. A gente tem que ter em mente que quando a gente trabalha com uma amostra, tipo óleos e gorduras, os ácidos graxos vão estar na forma de glicerídeo, certo? Ou pode ser mono, di ou triacilglicerídeo. Então, é necessário a realização de uma reação. Como é que ocorre essa reação? A reação de saponificação, né, de hidrólise básica, que a gente tem representado hidróxido de sódio, solvido em metanol, sob aquecimento, como está representado aqui neste esquema, de maneira que a gente vai
ter a liberação dos sais de ácidos graxos. E são esses sais de ácidos graxos, eventualmente, que vão ser analisados, certo? Então, aqui, nesse esquema, a gente mostra que a temperatura de trabalho é de 75 a 80 graus Celsius, é um banho de água, banho-maria mesmo, né? Tranquilo, tem uma haste, tem aqui os tubos contendo os ácidos graxos. A gente trabalha com 200 miligramas de amostra, e cada tubo contendo 200 miligramas de amostra é preenchido com 2 ml da solução metanólica de hidróxido de sódio. Depois de 15 a 20 minutos, esse material ele é transferido para a primeira diluição e depois, na segunda diluição, é adicionado o padrão interno na concentração de 0,5 milimol, conforme o estudo, né, preliminar, uma vez que a gente vai utilizar aquela informação do coeficiente angular do fator de resposta calculado para cada ácido graxo, e aí sim, este material estará em condições de ser introduzido no equipamento de eletroforese capilar e a análise poderá ser realizada. Então, aqui a gente tem novamente aquela equação, né, do cálculo de fator de resposta. Essa equação, ela é desenvolvida, rearranjada de maneira que o final obtido, a equação final obtida, nos permite fazer a substituição direta da área, né, do constituinte, que é o pico, né, eletroforético que vai aparecer, substitui o peso molecular, fator de resposta, como já foi dito, foi calculado anteriormente, a área do padrão interno também vai ser obtida, uma vez que ele vai ser adicionado, a concentração do padrão interno é fixa, a gente vai ter o volume que foi acertado, né, no caso aqui nessa segunda diluição, multiplica por 100 para a gente ter a informação a nível percentual. Então, aqui a gente tem programas de amostras, né, que foram analisados. Então, aqui a gente tem um padrão, que novamente, né, houve a inversão, então, na verdade, os picos eram para estar para baixo, mas eu faço essa brincadeira, na verdade, não existe uma exigência. Eu falo isso do ponto de vista didático. Se estivesse para baixo, não haveria confusão em quem estiver pegando o artigo, em imaginar ou pensar que a detecção é direta. Mas tudo bem. Então, a gente tem aqui os padrões, a representação dos padrões, né, o sinal dos padrões. Aqui a análise do óleo de soja, azeite de oliva, manteiga, margarina. Aqui, no caso, o recheio do biscoito, né, biscoito recheado, o recheio do biscoito. Aqui, gordura vegetal hidrogenada. E aqui, fígado de boi. Como é que foi feito o preparo? Como foi descrito, saponificação, numa solução metanólica, contendo hidróxido de sódio, e foi feita a introdução a posteriori na coluna e realizada a análise. Então, a gente destaca aqui, né, os picos de número 2, que é justamente a presença do ácido graxo elaídico trans, que eventualmente pode ser um grande problema. Aqui eu destaco o tempo de análise, né, em torno de 9 minutos, né, como vocês podem ver. Destaco também o fato do preparo da amostra ser muito simples, a saponificação seguida da diluição. Vocês podem perguntar, mas pode haver um resíduo no final do balão. A gente faz a pesagem e faz a subtração para poder fazer as inferências de maneira correta. Então, não há um problema real em relação a isso, né? E aqui, né, uma amostra bem complexa, um fígado bovino, que, na verdade, a gente fez esse estudo para poder realizar um experimento mais aprofundado aí a posteriori. Bom, quando a gente desenvolve um novo método, no caso a eletroforese capilar é um método aí alternativo, a gente tem que fazer um paralelo, um confrontamento com o método oficial. No caso, cromatografia a gás, detecção e ionização de chamas. Então, aqui a gente tem os ácidos graxos que foram avaliados nas diferentes amostras, né, os 6 ácidos graxos, e pelo teste estatístico, né, um teste T, né, a gente pôde perceber, né, obviamente que foram verificados os pressupostos de normalidade através do teste Shapiro-Wilk, né, o teste nos deu como resultado, né, que não há diferenças significativas entre as análises realizadas por eletroforese capilar e por cromatografia a gás nas diferentes amostras para os diferentes ácidos graxos. Então, fazendo um paralelo entre um método e o outro, né, na cromatografia a gás, normalmente são necessárias 3 etapas antes da injeção. Isso aí, o preparo de amostra, se a gente fosse fazer só um paralelo, né, amostra individuais,
levaria cada amostra levaria 5 horas para o preparo, enquanto aqui na eletroforese capilar, uma amostra levaria 40 minutos. Óbvio que a gente sabe que não prepara uma amostra, né, por vez, mas geralmente é uma batelada. E aqui, só ilustrando, né, o mecanismo que é utilizado para preparar essas amostras aí, tangenciando a questão da saponificação. Né? Aqui está destaque que é possível, no nosso sistema que foi montado, é possível fazer 6 amostras, né, por vez, mas se tiver mais sistemas, banho-maria é possível fazer, né, banho térmico é possível fazer mais amostras. Então, como foi, né, propositado, né, anteriormente, a priori, né, esse trabalho aqui evoca a análise, né, de matriz biológica, né, levando em consideração a eletroforese capilar em associação com abordagem quimiométrica, né? Então, qual que foi a ideia central? A ideia central foi verificar, através de experimentação animal, em que nas dietas foram adicionados mesmo percentual de ácidos graxos, salvo que no grupo controle foi adicionado um óleo virgem, um óleo fresco, que nunca foi utilizado. No grupo intermediário, este óleo foi utilizado no processamento de alimentos durante 7 dias, e o grupo final foi o caso do grupo em que foi adicionado ao óleo que foi utilizado durante 15 dias. Então, na verdade, cada grupo constituído de 6 animais, 6 cobaias. Depois de 45 dias foram submetidos à eutanásia, foi removido o fígado, e aí foram realizadas 3 análises: por eletroforese capilar, cromatografia a gás e análise histológica, bem como também foi removido o sangue para realização de testes bioquímicos. Bom, mais uma vez, né, quando a gente faz um paralelo da análise de comparação entre a eletroforese capilar de zona, cromatografia a gás, detecção, né, de ionização de chamas, para a cromatografia a gás a gente tem 2 etapas, sendo que uma é necessária a extração lipídica, posteriormente a derivatização, antes da análise. No caso da eletroforese, o que foi feito foi justamente o quê? O fígado, ele foi triturado e saponificado, conforme aqui o esquema, e realizada a análise, foi apenas metal. Então aqui a gente tem, né, o perfil de separação do grupo, dos 3 grupos, né? O grupo controle, o grupo intermediário e o grupo final. E a gente observa aqui a mudança no perfil, né, dos ácidos graxos, aí tangenciando a formação de certos adultos, que eventualmente vai ter consequências aí do ponto de vista bioquímico. Mais uma vez, foi realizado o confrontamento deste método, né, de eletroforese capilar com de cromatografia a gás, e os testes estatísticos indicaram que não há diferenças significativas entre um método e o outro. Além disso, foi o material que foi analisado por eletroforese capilar, que a gente tem os eletroferogramas, né, que foram obtidos. Esses eletroferogramas foram submetidos a um tratamento quimiométrico, né, para análise de componentes principais, no qual a gente pôde ver a separação nítida dos 3 grupos, o controle, o intermediário e o final, né, de maneira que o método pode ser um sinalizador, uma vez que essa é uma análise de dados não supervisionada, mas pode ser utilizado como um critério, né, de verificação em relação ao que está acontecendo a nível biológico. Associado a isso, foi feita também a avaliação histológica, e de maneira bem rápida e simples, a gente observa de cima para baixo a deterioração do tecido, né, do grupo controle para o grupo final, ou seja, a gente pode fazer um link em relação a que tipo de consequências pode acarretar o organismo, né, que está consumindo óleos submetidos a diferentes frituras. Bom, mudando um pouco agora do objeto de estudo, na verdade, a gente vai utilizar os ácidos graxos, agora a ideia é a determinação de adulteração de leite de vaca, né, por soro. Então, a gente, através desse mapa conceitual, a gente pode perceber, né, como é que a gente entende, né,
que o leite pode ser adulterado por soro de queijo, né? Isso aí é considerado uma fraude econômica. Normalmente, a análise é realizada por HPLC, né? Ou CEUV, e a ideia é justamente determinar a caseína macropeptídeo, certo? Só que muitas vezes isso acaba sendo um problema, porque se o leite ele está envelhecido, os micro-organismos eles vão produzir também este composto. Não só, aí vai ficar a dúvida, este composto, ele é oriundo de um leite porque passou prazo de validade ou porque foi adicionado o soro de queijo? Então, na verdade, é preciso diferenciar uma coisa da outra, isso fica complicado. Então, a ideia foi o quê? Desenvolver um novo método por floresta capilar, né, detecção UV, associar a medidas quimiométricas, PCA, né, PLS ou regressão múltipla. Obviamente, também trabalhar com o método oficial, que é a cromatografia a gás, não é isso? A fim de inferir sobre o leite adulterado. Então, o processo de preparo de amostras, como já foi colocado, por eletroforese, essa saponificação, enquanto que por cromatografia a gás existem aqui as etapas, né? Esterificação básica, neutralização e extração dos metil-ésteres de ácidos graxos, secagem e análise. No caso aqui, para ambos, né, ambos os métodos, foi necessário fazer uma extração lipídica a priori. Aqui, no caso, é o esquema que é utilizado por eletroforese capilar, como já foi falado. Então, a gente tem aqui a análise, né, dos ácidos graxos. O GC, que é o método clássico, então, o GC ele é muito mais abrangente. Então, a gente tem aqui um intervalo de 30 minutos e muitos ácidos graxos, né, sendo analisados. Aqui, no caso do leite, e aqui o soro do leite, certo? E, no caso, foi feito um estudo para verificar quais seriam as variáveis mais importantes entre o leite e o soro do leite. A partir deste estudo, né, foram selecionados estes ácidos graxos, né? Então, foi feito aqui o VIP, né, que é a projeção das variáveis importantes, ou aminoácidos parciais, né, ortogonais. E, para nossa sorte, quando a gente faz um paralelo entre a potencialidade da eletroforese capilar para separar os compostos e as variáveis que foram consideradas importantes na projeção, coincidentemente, são os mesmos ácidos graxos que a janela de detecção envolvendo, né, o que é inerente à eletroforese capilar, permite, né, analisar tanto para leite quanto para o soro. Então, a partir dali, em vez de a gente utilizar toda aquela informação daquele cromatograma anterior, a gente selecionou os ácidos graxos que eventualmente eram os mais importantes, e a partir dali a gente pôde fazer o quê? Uma inferência de maneira a construir um modelo de regressão múltipla, né, adicionando proporções de soro, certo? Foi traçado um modelo linear, e este modelo, eventualmente, foi possível de utilizar e inferir a respeito da quantidade de soro adicionado no leite. Um outro trabalho envolvendo ainda ácidos graxos, só que agora é detecção direta no UV, né, como a gente pode ver aqui na animação. Por quê? Porque os compostos de interesse todos têm dupla ligação, e a ideia foi justamente separar o quê? O ácido elaídico do ácido glacêmico. Se a gente olhar bem, a diferença entre eles é justamente o quê? A posição da dupla ligação. Ambos são trans, e a única diferença é a dupla ligação. Ambos têm o mesmo número de carbono. Então, aqui a gente tem um estudo da otimização, né? Ácido elaídico glacêmico, só abrir um parênteses, que o ácido glacêmico é um chamado transbom, e o ácido elaídico é o transruim. O ácido elaídico é proveniente de processos industriais, enquanto que o ácido glacêmico é proveniente do metabolismo, né, do rumen, no caso aí, de aminais ruminantes. Então, aqui é o processo de otimização, a gente consegue eventualmente promover separação. Como é que essa separação ocorre? Em função do uso de ciclodestrina. Então, a gente tem aqui os ácidos graxos, a ausência de ciclodestrina, da presença da beta-ciclodestrina aqui no dimetil beta-ciclodestrina. O que significa isso aqui? Isso aqui é um estudo que foi feito de dinâmica molecular, mostrando que só com a adição da dimetil beta-ciclodestrina que era possível a separação dos constituintes.
E aqui nessa animação a gente pode ver que tipo de interação que ocorre no interior, né, dessa ciclodestrina. E que isso tem a ver também com a esfera de solvatação das espécies, uma vez que em eletroforese capilar as espécies são separadas em função da relação carga-tamanho. Então, dependendo da relação carga-tamanho, os que forem menores, como aqui é em contrafluxo, eles resistirão a atingir o detector, porque, na verdade, se a análise em contrafluxo, ou seja, todos os ácidos já estão negativamente carregados por causa do pH, ao aplicar diferente potencial, eles tentam vir para o polo positivo, mas são arrastados, né, para o detector em função do fluxo eletrosmótico, representado em aqui azul. Então, no caso, os menores, que têm menor, se ambos têm a mesma carga, aquele que for menor vai resistir mais ao fluxo e chegará aí no segundo momento. Então, isso aí é que explica a saída, né? Primeiro do ácido aídico e depois do ácido bacênico. Esse outro trabalho envolve a análise de óleo de peixe, né? Desculpa, no trabalho anterior foi, só para vocês terem ideia, né? Foi a análise de requeijão. Então, você vê que é uma amostra muito complexa. E foi possível a separação e distinguir, a ideia é distinguir se há ou não a presença do transbom, né? Majoritariamente em relação ao transruim, ou seja, o ácido acênico, que é o bom, em relação ao iodídeo, que é o ruim. Tá? Dando agora um pouco, né, ainda dentro de alimentos, a gente tem aqui a separação envolvendo a ácido docosahexaenoico e coisapentenoico, né, que é o C20,5, C22,6. Aqui a gente tem a otimização do método, né? Obviamente que existe todo um processo que envolve aí planejamento de experimentos, o estudo do tampão, do eletrólito, né? E aqui a gente mostra uma análise de óleo de peixe, em que a gente consegue mostrar, de fato, né, nesta amostra, pelo menos que foi analisada, a existência aí dos ácidos graxos, né, de cadeia longa, muito longa, né, em torno de 20 carbonos ou mais, e com no mínimo 5 saturações. Aqui a gente tem representado o padrão interno, que foi utilizado para poder fazer aí as inferências de quantificação. Ok? Aqui no caso aqui foi o C1891 trans, que não vai existir nessas amostras normalmente. Ainda dentro da análise de alimentos, a gente tem aqui a análise de adoçantes artificiais, né, no caso, aspartame, ciclamato, sacarina, C-sulfame K, também projeto para capilar de ozono, né? Os compostos estão aqui representados, do ponto de vista químico. Os ciclamatos, a gente observa bem, ele apresenta uma baixa absortividade molar, então isso já começa a gerar um problema de absorção, trabalhando com detecção no V. Então a ideia foi otimizar um eletrólito, obviamente que teve aqui o uso de planejamento de experimentos, para poder realizar essa otimização, em que a gente trabalhou aí com um tampão tris adicionado de ácido benzoico, e que, eventualmente, a separação dos compostos que apresentam centros absorventes compatíveis, né, no caso, sacarina, aspartame, ciclamato foi possível, como está aqui representado, e no caso do ciclamato, o pico está representado negativamente, por quê? Devido à baixa absortividade molar, então foi adicionado um cromófilo que a absortividade não era suficiente para poder obstruir, né, o sinal dos outros constituintes, que ao mesmo tempo proporcionou a análise do ciclamato concomitante com os outros constituintes. E como tem o arranjo de outros, foi possível o quê? Obter os espectros de absorção de cada um dos constituintes. Mais uma vez, a curva de mobilidade foi utilizada como uma ferramenta teórica, né, em consideração a constante de dissociação das mobilidades das espécies, para poder selecionar a região a região do pH, cuja separação é possível de todos os constituintes simultaneamente. Ainda levando em consideração aplicações de alimentos, isso aqui é um trabalho envolvendo análise lactulose em leite UHT. Também aqui a detecção indireta, mas aqui houve a inversão dos picos para facilitar, na verdade, a questão de obter aí as integrações e também facilitar na hora de apresentação, mas aqui a detecção indireta no UV. E qual que foi o grande desafio aqui? Se a gente observar bem, né, o composto, né,
ele, nós temos aqui a lactose e a lactulose, e, na verdade, a gente quer determinar o composto 1, que é a lactulose, frente a uma quantidade muito grande de lactose. Então, um grande desafio é esse, né? A lactose está na concentração de 4,5 vezes a terceira miligramas por litro, né? E a lactulose, né, está na presença numa quantidade muito pequena. A presença de lactulose tem a ver com o processo de obtenção do leite UHT, que envolve aí aquecimento, né? Então, esse seria um dos desafios. Como fazer uma determinação, levando em consideração isômeros, sendo que um deles estava numa concentração muito alta. O segundo ponto é que a gente desenvolveu, não desenvolveu, mas a gente, na verdade, resgatou da literatura um procedimento que é a detecção por ponto, com adição de padrão de um único ponto, justamente para fazer as inferências quantitativas em função do grau de complexidade das amostras. Então, a amostra de leite é extremamente complexa. A construção de curvas de calibração externa tradicionais se torna inviável. Então, a partir dali, foi feita a adição de padrão, né, com um ponto único, que está representado aqui em linhas pontilhadas e linhas escuras, né? A linha pontilhada é o padrão adicionada, a linha contínua é a amostra, justamente para poder fazer as inferências quantitativas. Então, a gente utilizou essa expressão, que essa expressão é a expressão comumente utilizada aí para adição de padrão com 2 pontos, 2 níveis. E aqui foi calculado uma constante que é justamente para verificar até que ponto a quantidade de padrão adicionada em função da diluição poderia causar algum efeito de matriz. Então, eventualmente, esse método, já existem outros métodos, melhoramentos, levando em consideração a análise de lactose, que, na verdade, é um problema, né, que a gente vive nos dias de hoje, em função aí, principalmente dos indivíduos que têm aí a intolerância à lactose. Então, é um método que tem potencialidade para monitorar alimentos com este perfil. Mudando um pouco de assunto, né, levando em consideração a aplicação em biodiesel, esse é um trabalho que está sob revisão, né, na FIO, na revista FIO, também utilizando aqui, né, o que é inerente à técnica de eletroforese capilar. A gente tem aqui representado o procedimento de preparo de amostras. Então, a gente tem aqui o biodiesel, que é avolumado, mas esse volume, na verdade, ele é pesado, certo? Depois, é adicionado uma certa quantidade de solvente, no caso metanol, submetido ao vórtex. O material, ele é transferido para o reservatório, certo? E analisado. Bom, então a gente percebe que não existe nenhuma etapa de cleanup, utilizando filtros, como tradicionalmente é realizado, ou até mesmo a derivatização. Então, na verdade, foi uma diluição, e aqui, em função do tempo, eu não vou entrar no detalhe, mas foi também realizado um planejamento experimental, no qual foi otimizado as condições, incluindo a questão do fator de diluição. A gente tem aqui a representação da mistura de padrão e as diferentes amostras de biodiesel, né? Comercial, aqui no caso, produzida a partir do óleo que foi submetido à fritura, aqui produzida a partir do óleo de soja, canola e girassol. Neste quadro, a gente apresenta aqui, né, os resultados comparando com o método oficial, que é a titulação potenciométrica. E quando a gente faz a determinação do biodiesel utilizando a eletroforese capilar, além da gente ter a determinação da acidez, que a acidez está associada aqui a problemas de corrosão, né, na mecânica. Isso é necessário de ser monitorado, sendo que a gente tem condições de ver quais ácidos graxos, além de ter informação da acidez, a gente tem também informação de quais ácidos graxos estão presentes, né, uma maneira de pensar em talvez fazer até um rastreamento, o que não é possível quando a gente trabalha com a titulação potenciométrica. Outro ponto que eu levanto também é que na titulação potenciométrica, uma vez que trabalha com hidróxido de sódio, é possível também haver a quantificação de artefatos que possam ficar no processo reacional de alguns ácidos, e esses serem computados como sendo também a acidez.
Na área de fitoquímica, né, mudando um pouco agora, a gente tem aqui ilustrando a análise da betecina, né? A betecina, ela sofreu, no caso, né, ela foi extraída da Aesculus hipocastanus, né, pata de vaca, e, eventualmente, foram submetidos a 3 processos, né, de extração: extrato seco, hidroalcoólico e glicólico. Foi desenvolvido o método, aí que vem a versatilidade da eletroforese capilar, né? O método que foi desenvolvido, no caso do preparo da amostra, simplesmente foi realizada uma diluição da amostra, certo? Ou com o próprio eletrólito, né, que foi utilizado. E qual foi esse eletrólito utilizado? Foi justamente um tampão carbonato de sódio, né, em pH 10. Simplesmente isso. Foi injetado. Aqui a gente tem a representação, né, dos 3 diferentes momentos: extrato seco, glicólico, hidroalcoólico e glicólico, em que o mesmo método respondeu bem, né? Aqui está representado pela letra A, né, a presença da betecina, que, se a gente observar bem, é um composto que tem uma estrutura relevante, né, e que, eventualmente, foi obtida a partir de um extrato. Então, na verdade, a análise, né, foi realizada a partir de um simples, uma extração e posterior diluição e injeção no equipamento, o que convencionalmente não é possível, né, quando se pensa em outras técnicas de separação. E a gente tem mais uma aplicação envolvendo aí a área da fitoquímica, que é a análise de 10 ácidos orgânicos propositada. Também foi utilizada aqui a metodologia, né, por mobilidade efetiva, em função do pH, para auxiliar na otimização do pH ótimo. Que a gente tem um estudo que foi feito, foram realizados estudos de planejamento de experimento para chegar na condição ótima. Aqui a gente tem a representação de 30 corridas realizadas e o cálculo, né, do desvio padrão em tempo de migração em área, sem mudar o eletrólito. E ao lado, um estudo que foi realizado junto com a Embrapa, que é Embrapa Gado de Leite, aqui de Juiz de Fora, que é o extrato da braquiária bisanta, né, que foi submetido aí a estresse por alumínio, e a ideia era justamente saber que tipo de resposta que iria ocorrer frente a esse tipo de sistema. Então, a gente tem a raiz, a folha, as análises dos testemunhos, por assim dizer, e aquelas plantas, né, e aquele material, vamos dizer assim, a raiz e a folha, né, que foi analisado após sofrer a influência do alumínio, né? E, volto a repetir, o procedimento de preparo de amostra foi simplesmente diluição antes da injeção. Aqui a gente utilizou fluxo invertido, que é aplicar tensão negativa, né, no lado da injeção e adicionar um tenso ativo para inverter o fluxo, justamente para poder proporcionar a que essas espécies de ânions rápidos possam ter um tempo de análise bem curto. Se a gente observar bem, a análise aconteceu em torno de 4 minutos. Né? Um exemplo de aplicação ambiental envolve a análise de nitrato e nitrito, né, isso, na água do Ribeirão, que a gente tem aqui as amostras de 5 pontos. Foi um trabalho envolvendo uma estudante do programa de pós-graduação de ecologia, em que a gente simplesmente pegou a água do Ribeirão, centrifugou e injetou. Então, a gente tem aqui análise de nitrato e nitrito, né, quando algumas não aparecem nitrito, aparece mais nitrato, levando em consideração apenas o uso do tampão tris, HCl, pH 8.2, e também houve inversão de fluxo. Na verdade, isso aqui é mais uma representação um pouco fora do contexto real, porque, na verdade, foi fluxo invertido e foi por voltagem negativa aqui no lado da injeção. Mais uma vez, a curva de mobilidade foi utilizada para nos auxiliar neste estudo, né? Mas fica também aí, né, o adendo da versatilidade do poder de usar uma técnica em que não se necessita uma etapa muito incisiva do preparo de amostra. Bom, a título de divulgação, a gente tem aqui alguns trabalhos, né, envolvendo aqui análise de ácidos graxos, né. Este trabalho é um trabalho de revisão, publicado em 2014, que foram 20 anos
de análise de ácidos graxos para eletroforese capilar. Inclusive, esse periódico, ele é open access, então é possível, né, conseguir este review, sem maiores problemas. Este é um outro review que leva em consideração a análise de aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios e alimentos por métodos de eletromigração, né? Foi também publicado aí no ano de 2016 pelo grupo. Este outro trabalho envolve análise de ácidos graxos trans por eletroforese capilar, no estado da arte e aplicações, que está na direção de muito do que foi falado aqui, em alguns exemplos, né? Este outro review envolve análise de fármacos, né, no caso, determinação simultânea de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol em doses fixas combinadas, né, formulações farmacêuticas utilizadas no tratamento de tuberculose, que também é um review. E este ano, esse aqui é um review que recentemente lançado, né, que é justamente o avanços de métodos de eletromigração, né, para análise de lipídio, né, dentro da última década. Então, eu quero apresentar aqui, né, aqueles que realmente fazem acontecer, né, que é o grupo, né, são os estudantes, né, a professora Paula, né, que contribui conosco, o Nerilson, que está na condição de pós-doutorando, Cecília, que faz mestrado, Jéssica, doutorado, Leandra, doutorado, Maria Patrícia também está no doutorado, a Tatiana no doutorado, a Duda na iniciação científica e a Olivia aqui no doutorado. Então, a gente está aí no modo quarentena. E eu aqui, né, no meu cantinho aqui, fazendo a live do grupo. Também quero agradecer ao professor Fernando e ao professor Lucas, dissidentes do grupo lá, do GECIAC, né, que hoje estão como professores na Universidade Federal Fluminense, que muito nos orgulha. Agradecer o convite, né, a oportunidade, e saber, né, que eles estão aí em boas mãos e tendo a oportunidade de levar o grande know-how que eles aprenderam aí, né, durante esse tempo aí de iniciação científica, mestrado e doutorado. E também quero agradecer, né, os órgãos de fomento. É sempre bom agradecer, espero que eu não tenha esquecido nenhum, mas de maneira especial quero agradecer a pós-graduação, né, da Universidade Federal Fluminense, né, pós-graduação em Química, em nome do professor Davi, pelo convite e pela honra de poder participar aí apresentando falando um pouco, né, sobre a eletroforese capilar e as potencialidades. Tá? Fica aí uma frase, né, de ânimo, né, de Chico Xavier: todas as coisas na Terra passam, os dias de dificuldade passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. E também fica aí uma frase da minha querida mãe, né, tudo florido, tudo bonito, né, sempre essa frase otimista e positiva. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Ficarei feliz em poder responder algum questionamento. Professor Marconi, parabéns aí pela sua apresentação. É muito informativa, né, a sua palestra, os slides, muito bonitos também. Parabéns pelo trabalho, não só pela apresentação, como também pelo trabalho que você desenvolve. A química analítica não é exatamente a minha área, né, eu trabalho com química orgânica, mas eu vou me arriscar aqui a fazer uma pergunta, né? Eu percebi ao longo da tua apresentação que a técnica de eletroforese capilar é muito versátil, né? Eu vi que, em alguns casos, substâncias que são muito similares estruturalmente eram capazes de ser separadas, né, e detectadas alguns isômeros, moléculas como alguns ácidos graxos, que diferiam apenas numa posição, numa dupla ligação, né, que são bem semelhantes e que difíceis de serem separadas habitualmente. Minha pergunta é, quais são exatamente as limitações hoje da técnica de eletroforese capilar? Por exemplo, ela é capaz de detectar, separar, melhor dizendo, compostos que são talvez diastereisômeros, enantiômeros, moléculas que têm uma característica de similaridade muito grande também, ou isso ainda é um desafio para a técnica? Então, isso é a resposta é relativa em que sentido?
Normalmente, quando se deseja separar compostos com este perfil, né, enantiômeros e ácidos, normalmente se adiciona a ciclodestrina no sistema de eletrólise. Isso é interessante por quê? Porque quando a gente pensa nas técnicas cromatográficas, é necessário você ter uma coluna quiral para poder desenvolver esse procedimento. Aqui em eletroforese capilar, basta você selecionar, fazer um estudo, né, selecionar as ciclodestrinas e essas ciclodestrinas serem adicionadas num balão contendo, né, o que a gente chama de background electrolyte, ou seja, o eletrólise de corrida, né, o tampão, e eventualmente, se houver a interação, né, entre a espécie e o interior da cavidade, eventualmente é possível a separação do composto. Agora, eu não vou ser pragmático, né, no sentido, não, sempre dará certo. Aí teria que investigar. Existem periódicos dedicados só à separação enantiomérica, evocando esse tipo de possibilidade que acabei de falar. Mas existem agora casos e casos. Por exemplo, se você me perguntasse, mas se tiver mais de um centro estereogênico, aí é complicado, né? Porque é um desafio realmente grande. Então, na verdade, a capacidade, a potencialidade da técnica vai depender também da potencialidade, vamos dizer assim, da complexidade da pergunta, né, da hipótese levantada. Mas existem muitos casos que há resultados positivos. Na verdade, eu gosto de colocar dessa forma porque a eletroforese capilar ela entra como uma alternativa que se soma às outras técnicas, tanto a cromatografia a gás ou a cromatografia líquida. Eu não vejo a eletroforese como sendo, né, a alternativa absoluta, muito pelo contrário. Existem procedimentos que realizar por eletroforese capilar tem vantagens ímpares. E tem outros que, se você me perguntar, eu vou dizer, não, faça por cromatografia líquida ou faça por HPLC, por GC, desculpa, porque você vai ter um resultado melhor. Aí depende, né, da pergunta, da hipótese. Né? Entendi, professor. Obrigado. Eu vou passar agora algumas perguntas aqui feitas pela plateia. Uhum. Sim, na verdade, o N-octanol foi utilizado quando eu comecei a trabalhar com microemulsão, que foi nem o modo que eu falei, né? Aí, porque são vários modos, né? Então, eu coloquei os mais genéricos. E lá na microemulsão, a gente utilizava com esse enfoque, sim, de estabilizar, né, as micelas. Só que aqui, quando eu falo em análise de ácidos graxos, tendo uma proporção de solvente orgânico tão alta, em torno de 45%, eu não posso mais falar em micelas. Então, na verdade, eu falo em consolvente. Na verdade, a gente acredita, teria que fazer um estudo mesmo, né, se a gente quiser saber de fato o que ocorre, é que ocorre uma interação entre o bridge, que é um tensoativo neutro, e o N-octanol, e que essa interação, de certa forma, acaba se associando de maneira diferenciada com o ácido graxo trans, que é linear em relação ao cis, que é angular, e essa interação diferenciada acaba proporcionando essa separação entre eles. Vou passar mais uma pergunta. Da infraestrutura disponível para essas pesquisas. Bom, até o momento, o que a gente tem são sistemas de eletroforese capilar UV, DAD. Ano passado, a gente começou a instalação de sistemas de massas, né? Então, a gente tem agora lá uma eletroforese acoplada a um single quadrupolo, tem também uma cromatografia líquida acoplada a um Plutoff. Então, agora a gente está migrando, né, para um sistema de detecção com potencialidades, né, realmente extraordinárias. Mas até então, tudo que foi falado, a gente utilizou mesmo o sistema de eletroforese capilar com o DAD. Então, a gente mostra que dá para fazer muita coisa, né? E aí a gente pensa, né, que agora com o sistema mais poderoso, né, o sistema universal, que é o espectrometria de massas, que a gente possa começar a atuar na área de uma área mais complexa, no caso a metabolômica, né? Isso que é o alvo aí, dos próximos alvos de estudo. Mais uma pergunta. Ok. Então, realmente, a eletroforese capilar, em relação à detecção, acaba sendo um problema, posto que, quando a gente pensa na detecção, vamos pensar na detecção por UV-Vis. A coluna capilar tendo 75 micrômetros de diâmetro, então esse vai ser o diâmetro, não é isso? Do caminho óptico.
Então, na verdade, a sensibilidade vai ser muito baixa. Então, existem mecanismos, né, como foi colocado, né, destaque, tem o sweep, né, o stack, existe aí a adição, existe o que, a modulação, né, do eletrólito em relação à concentração do analito, né, de maneira que vai haver um achatamento da banda, né, quando você tem diferenças no campo elétrico, se você tem o eletrólito com concentração alta e a banda do analito com concentração muito baixa, você preenche grande parte do capilar, ao aplicar diferente potencial, vai haver um achatamento da banda momentânea, de maneira que esse achatamento vai acarretar na pré-concentração, e isso dentro do capilar, né? E essa pré-concentração, eventualmente, essa banda, quando passar à frente do detector, vai gerar um aumento de sinal muito grande. E tem também o sweep, né, que eles chamam de, que é justamente você empurrar, né, também a banda do analito, comprimindo essa banda, formando um empilhamento, e esse empilhamento, né, isso dentro do capilar, obviamente que tem que trabalhar com diferentes concentrações, tem que modular a concentração do eletrólito em relação do analito, da banda do que é injetado no capilar, para que ocorra esse fenômeno e aí, eventualmente, o sinal possa aumentar e aí corrigir. E a célula em Z, como o próprio nome diz, a célula em Z é aumentar o caminho óptico, né? Só que a célula em Z é mais cara, mas é possível aí, você não tem que fazer nenhum desses procedimentos in situ, né, dentro do capilar, mas sim conectar o capilar e aí, eventualmente, essa célula, como tem o formato Z, o caminho óptico já vai ser aumentado. Muito próximo do que acontece lá na célula em Z em cromatografia ali. Passar mais uma pergunta. Então, em relação ao apanhado geral que a gente tem desenvolvido no grupo, a gente tem, né, essa linha envolvendo análise de ácidos graxos, já vem desde o meu doutorado, né, isso, e na verdade já estou aí na 6ª ou 7ª geração de doutorandos se formando, e ainda existe muita coisa para ser feita. Nem eu imaginava, quando comecei a estudar essas potencialidades. Tem uma estudante trabalhando com a matriz láctea, né? A gente já produziu aí trabalho envolvendo análise de lactose, lactulose, que são carboidratos de muito interesse, né, para a indústria, inclusive a questão social, né, como eu disse, né, monitoramento de alimentos que podem conter lactose, muitas vezes escrito que não contém, e às vezes pode conter, um método que tem essa potencialidade. A gente recebeu a resposta de um artigo em que a gente propõe a eletroforese capilar como alternativa ao método crioscópico, que é utilizado para medir a água no leite. A gente está esperando aí um retorno positivo, né? O primeiro retorno foi muito positivo, vamos ver o que vai acontecer, então seria uma possibilidade alternativa. A gente trabalha com preparação de colunas monolíticas, né? Não falei porque, nossa, é tanta coisa, não daria tempo. Então, eu optei por focar em algo menos complexo, mas o próprio professor Fernando, que está aí com vocês na Federal Fluminense, ele desenvolveu um projeto de doutorado que foi justamente a preparação de fases estacionárias monolíticas. Agora, imagine, a gente introduziu um monolito dentro do capilar de 100 micrômetros, 75 micrômetros, para poder aumentar a potencialidade de separação. Seria o quê? A implementação de um híbrido, né, entre eletroforese e cromatografia ali. Porque até aí, então, a gente teria as duas potencialidades. Existe também uma linha forte na área de análise de fármacos. Agora a gente está entrando para a área de metabolômica. Estamos desenvolvendo agora também um projeto junto com o INCT Bio, que é a análise propositar diagnóstico para COVID, né? Utilizando aí sistemas de eletromigração. A gente ainda está amadurecendo essa ideia. E o que aparece, né? Sempre que aparece uma novidade, um desafio, a gente está atento para poder tentar desenvolver e colaborar, né? Dentro da medida do possível, e colaborar com propriedade, né? Professor, a plateia está bastante animada aqui, eu tenho algumas perguntas ainda, tá? Vou pode, com uma alegria responder. Então, na verdade, a ciclodestrina, aí no caso dos isômeros, ela vai ter um papel de haver essa interação diferenciada, porque se a gente pensar
o mecanismo de separação em que envolve a relação carga-tamanho, né? E todos os ácidos graxos, na verdade, vai ter uma carga negativa, né? Eles têm um grupo carboxílico. Então, na separação lá do ácido elaídico e vacênico, ambos têm 18 carbonos e um grupo carboxílico. A diferença entre eles é a posição da dupla ligação. E ambos são trans. Mas o que acontece é que a interação na cavidade da ciclodestrina, em função do arranjo conformacional dessas espécies no volume da solução, é diferente. E essa diferente conformação vai gerar uma diferente interação e que, no todo, a massa, né, porque eu estou falando em relação carga-tamanho, o tamanho vai ficar diferenciado, ainda que momentaneamente. Mas esse momentaneamente já é suficiente para poder separar um do outro. Vou passar mais uma. Então, para análise de ácidos graxos, né? O UV indireto é uma possibilidade. Eletroquímico, eu nunca tive experiência. Eu já trabalhei com detecção condutométrica sem contato. E já vi também o trabalho de pesquisadores chineses que fizeram, utilizando ciclodestrina, e conseguiram, né? Fazer essa separação envolvendo tanto ácidos saturados e insaturados, porque a detecção condutométrica depende, né? Da característica da espécie, de absorver ou não luz. Além do tratamento de amostras das análises serem rápidas, outra vantagem é a baixa quantidade de reagentes e solventes necessários. Ok. Então, isso aí é uma outra característica, assim, ímpar de eletroforese capilar. Como eu disse, né, muitas vezes a gente prepara o eletrólito no balão de 10 ml. 10 ml é possível trabalhar o dia todo e ainda sobra reagente para jogar fora, né, vamos dizer assim, descartar. Porque os reservatórios, eles são em torno de 1 ml. Então, eventualmente, o capilar ele tem o quê? Dimensões muito pequenas, 75 micrômetros, para lavar o capilar 12 vezes, uma gota lava o capilar 12 vezes, uma gota, né, de solução. Então, o consumo é muito baixo. Então, imagina se a gente vai trabalhar com ciclodestrinas, que é um reagente caro. A gente pode fazer preparações com quantidades muito pequenas e, eventualmente, conseguir separações que são complexas, tendo um gasto minimizado. Então, assim, realmente, o consumo de reagentes é muito pequeno. Se a gente pensar na questão do solvente orgânico, mesmo quando a gente utiliza solvente orgânico, eu estou falando em 10 ml, 45% de acetonitrila em 10 ml, né, é irrisório, né, quando a gente faz um paralelo com técnicas cromatográficas que gastam litros e litros, né, de solventes orgânicos. Então, essa pergunta da robustez é uma pergunta muito interessante. A robustez, eu diria que a questão da robustez é uma questão relativa e que vai depender de cada sistema. Eu não tenho como responder para você, né? Talvez a pergunta esteja fazendo um paralelo com a HPLC. Quando se fala em robustez, a HPLC é fantástico, né? Você constrói uma curva de calibração, 3 meses depois você pode utilizar aquela mesma curva, que não vai ter, né? Em eletroforese capilar, como no início de cada dia é necessário limpar o capilar com hidróxido de sódio, limpar depois o hidróxido de sódio com água, e aí sim preenchê-lo com a solução de eletrólito, muitas vezes existe uma variação da superfície interna. E em função disso, se trabalha com ou padrão interno ou, né, como foi colocado em relação à análise da lactose-lactulose, no leite, que é uma matriz extremamente complexa, a adição de padrão de ponto único. Então, realmente, para alguns sistemas, a robustez é realmente, né, a resposta de robustez é realmente muito boa. Para outros sistemas, a gente tem que equacionar, né, o sistema de maneira a otimizar e ter condições de contorno que propiciem que a análise seja viável para ser utilizada no domínio industrial, vamos dizer assim. Eu não sei o que é MSD. Alternativa MSD? Sabe, Davi? Eu não entendi. Eu não entendi o MSD. Mas, enfim, com a análise de acidez do biodiesel por essa classe, de fato, é simplesmente uma diluição. E o detalhe já está justamente aí, na diluição da amostra. Foi feito
foi realizado um planejamento experimental detalhado e mudanças pequenas na massa, microemulsão sem detergência. Ok, obrigado, Alessandro. Pequenas mudanças na massa pesada do biodiesel acarretava uma linha base totalmente instável em detrimento a um sinal que fosse adequado. A gente testou diferentes solventes e, de fato, a gente conseguiu, sim, uma condição muito reprodutiva. E ainda trabalhando com capilar que era transparente, não precisava fazer janela de detecção, como convencionalmente se faz no capilar de polimida, a gente tinha, sim, uma reprodutibilidade muito interessante. Agora, em relação a essa técnica que você mencionou, eu não desconheço, eu nunca fiz nenhuma medida, então não sei dizer como é que seria esse paralelo, né? Eletroforese capilar e microchip, isso aí, né, realmente é o que vem, né, como aí protagonista, né, na fronteira do conhecimento. Então, a gente está falando aí em sistemas de eletroforese capilar que é menor do que um celular, cabe na mão, né, em que tem canais estes, microcanais, na verdade, né, que são construídos de maneira que as análises aí levam em torno de segundos, 10 segundos, 20 segundos. Muitos deles podem ser utilizados para análise diagnóstica, análise complexa, como proteínas, e tendo a vantagem de poder até ser descartável, porque podem ser construídos com materiais que podem vir, né, a ser descartável a cada uso. Né? A gente está aí com a Covid, não é isso? Quer dizer, seria uma técnica de diagnóstico, né, tendo aí a possibilidade de, além do diagnóstico, trazer outras informações. Eu confesso que é uma área que a gente pretende trabalhar, mas no grupo a gente ainda nunca teve a experiência de trabalhar, de montar um microchip. A gente desenvolveu um método, junto em parceria com a Embrapa, que a gente fez análise de proteínas do leite, né, utilizando a eletroforese microchip num equipamento comercial. Mas este assunto realmente é um objeto de desejo, é por isso que a gente está adquirindo a impressora 3D justamente para poder começar a implementar dispositivos com essa finalidade. Bom, professor Marconi, mais uma vez gostaria de agradecer pela sua palestra, a sua disponibilidade também em atender aqui a plateia, compartilhando o seu conhecimento aqui conosco. Repasso as felicitações aqui da plateia, que elogiou muito a sua apresentação e as informações foram passadas. E, enfim, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, Davi, e parabenizo vocês por esse protagonismo em relação, né, à apresentação de palestras, né, na pós, e que possa ser estendida, né, para o mundo, né, por que não dizer isso, né? O sistema remoto nos permite fazer ligações, né, em regiões extremas. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez aí por essa iniciativa. Muito obrigado, boa tarde a todos e obrigado também pela presença, né, de todos aqui que assistiram essa transmissão e aguardo a presença de todos aqui na próxima semana para um novo seminário do programa. Uma boa tarde.